A obesidade não é mais apenas um problema estético, que incomoda por causa da zoação dos colegas. O excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde como diabetes, problemas cardíacos e a má formação do esqueleto. Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade, e 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. As crianças em geral ganham peso com facilidade devido a fatores tais como hábitos alimentares errados, inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios psicológicos, problemas na convivência familiar, entre outros. As pessoas dizem que crianças obesas ingerem grande quantidade de comida. Esta afirmativa nem sempre é verdadeira, pois em geral as crianças obesas usam alimentos de alto valor calórico que não precisa ser em grande quantidade para causar o aumento de peso. Consumo demasiado de alimentos gordurosos. Como exemplo podemos citar os famosos sanduíches, hambúrguer, misto quente, cheeseburger etc., que as mamães adoram preparar para o lanche dos seus filhos. As batatas fritas, os bifes passados na manteiga são os verdadeiros vilões da alimentação infantil, vindo de encontro ao pessoal da equipe de saúde que condenam estes alimentos, expondo os perigos da má alimentação aos pais, onde alguns ainda pensam que criança saudável é criança gorda. As crianças costumam também a imitar os pais em tudo que eles fazem. Assim sendo, se os pais têm hábitos alimentares errados, acaba induzindo seus filhos a se alimentarem do mesmo jeito. Ansiedade. Não são apenas os adultos que sofrem de ansiedade provocados pelo estresse do dia a dia. Os jovens também são alvos deste sintoma, causados, por exemplo, por preocupações em semanas de prova na escola ou pela tensão do vestibular, entre outros. A ansiedade os faz comer mais. É como se fosse uma comilança compulsiva, sem fome. Psiquiatras afirmam que por trás de um obeso sempre poderá existir um problema psicológico, agravando-se devido à nossa cultura, onde a sociedade exclui os gordinhos de várias brincadeiras devido à sua situação. Isso só leva a criança ou o adolescente a piorar, porque quase sempre são tímidas e sentem-se envergonhadas, acabam se isolando e fazendo da alimentação uma fuga da realidade. Isto é, quanto mais rejeitado, mais ansiosos mais comem. Depressão. Pessoas com sintomas de depressão sofrem alterações no apetite, podendo emagrecer ou engordar. Algumas pesquisas comprovaram que a pessoa deprimida geralmente não pratica atividades físicas e come mais doces, principalmente o chocolate. Fatores hormonais. A obesidade pode ainda ter correlação com variações hormonais tais como excesso de insulina, deficiência do hormônio de crescimento, excesso de hidrocortisona, os estrógenos etc. Fatores genéticos. Algumas pesquisas já revelaram que se um dos pais é obeso, o filho tem 50% de chances de se tornar gordinho, e se os dois pais estão acima do peso, o risco aumenta para 100%. A criança que tem pais obesos corre o risco de se tornar obesa também, porque a obesidade pode ser adquirida geneticamente. Você já prestou atenção e que tem sempre alguém gordinho na sua turma ou entre os seus amigos do bairro? Isso indica que a obesidade é um risco cada vez mais presente na vida dos jovens de hoje em dia, o que é muito preocupante. Você sabia que nos anos 70, a relação de brasileiros obesos entre 6 e 18 anos em condições acima do peso eram apenas 3%? E o pior, que nos últimos 30 anos o contingente de gordos aumentou 5 vezes, ou seja, aproximadamente 6,5 milhões de crianças e adolescentes são obesos. Prevenção é a palavra-chave para evitar a obesidade. Aqui vão algumas dicas recomendadas por médicos e nutricionistas para que você se previna contra esse mal e tenha uma vida sempre saudável. Seguir uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes e verduras. Respeitar os horários das refeições e não beliscar guloseimas entre um intervalo e outro. Evitar alimentos gordurosos, como doces, frituras e refrigerantes. Praticar atividades físicas, sejam esportes no colégio ou academia, desde que seja orientado por um profissional. Caminhar é a melhor pedida, pois qualquer pessoa pode. Beba bastante água, pelo menos 2 litros por dia.
A água é importantíssima no bom desempenho das funções do organismo. Principalmente para quem pratica atividades físicas, pois mantém o corpo sempre hidratado. A obesidade é um problema grave e deve ser encarado com cuidado. Se você está ou conhece alguém que esteja acima do peso, deve procurar ajuda médica, pois as causas da obesidade podem ter diversas origens, desde hábitos irregulares até fatores genéticos e hormonais. Quanto mais cedo for tratado, maiores são as chances de cura. Mas não se esqueça que o mais importante é estarmos de bem com nós mesmos. Ter um corpo legal depende do equilíbrio emocional e uma mente consciente. E para você se aprofundar mais sobre como ajudar seu filho a lidar e tratar a obesidade, separei um guia completo para ajudar seu filho a ter um emagrecimento saudável. Basta apenas clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal.